Oi pessoal, tudo certo? Hoje então vamos continuar com a nossa série sobre Schopenhauer e então trouxe uma outra temática dentro da obra dele chamada A Arte de Conhecer a Si Mesmo, da qual então tratei vários temas, internos a ela, e hoje mais um deles. Dessa vez então eu o nomeei de A Solidão do Homem Reflexivo. Poderia também colocar um conceito que o Schopenhauer usa, o Nietzsche depois vai usar muito, que é o homem superior, né? Só que isso aí pode levar, para outras interpretações, então preferi substituir pelo homem reflexivo, que não é um termo do Schopenhauer, mas estou trazendo aqui, para evitar aí alguns mal entendidos, né? Então, vou ler este fragmento dele. Na verdade é um texto curto, mas bem profundo, e então fazer algumas digressões, que é o que eu estou fazendo aí em outros episódios aí referentes a essa série que eu tenho feito do Schopenhauer. E agradeço aí também o pessoal que tem comentado aí, o pessoal parece que está gostando dessa série, então agradeço a todo mundo aí que contribuiu de alguma forma aí, inclusive por incentivo aí para eu continuar alguns desses vídeos. Então devem ter aí mais 3 ou 4 vídeos dentro dessa série, depois eu já volto para outros assuntos, vou para outros assuntos e tal. Então vamos lá, vou iniciar, é o fragmento de número 18 dele, tá? Isso aqui são fragmentos póstumos do Schopenhauer, então são fragmentos autobiográficos, não é algo propriamente filosófico no sentido mais objetivo, desvinculado da vida pessoal dele, tal como a maioria das obras dele, mas algo aí vinculado à sua vida pessoal, mas que acaba trazendo também este caráter, por que não de objetividade em certo aspecto, Então ele escreve o seguinte: no mundo em que pelo menos 5/6 das pessoas são canalhas, nécias ou imbecis, é preciso que o retraimento seja a base do sistema de vida de cada indivíduo do outro sexto restante. E quanto mais ele se distanciar dos demais, tanto melhor. Então aqui ele já começa com uma frase bem ácida, Ou seja, praticamente está atacando, o mundo inteiro. Quando ele fala que então 5/6 das pessoas são canalhas, nécias ou imbecis. Então, basicamente ele está fazendo um ataque à massa, E então, ele opõe a isso o retraimento enquanto a base do sistema daqueles outros que não pertencem a esses 5/6. Ou seja, todo aquele que por algum motivo é assim, ou se sente assim, ou enfim, se interpreta desse modo, ou consegue de algum modo se desvincular desta massa, a este indivíduo cabe, portanto, segundo o Schopenhauer aqui, o retraimento. Então, por isso ele escreve: é preciso que o retraimento seja a base do sistema de vida de cada indivíduo do outro sexto restante. E quanto mais ele se distanciar dos demais, tanto melhor. Então aqui ele tem uma visão disso, de que quase que deve haver uma espécie de separação, entre as pessoas. A minha visão sobre isso é o seguinte: que ele está certo na análise, se a gente pensar bem, porque realmente quando uma pessoa ela começa a se aprofundar em si mesma, no conhecimento, nas artes, na ciência, na filosofia, em si própria, nas questões da vida, a interpretar o mundo de uma forma que as outras pessoas não conseguem interpretar, quando essa pessoa, inclusive, às vezes começa a desprezar o que todas as outras prezam, essa pessoa ela já está aí se desvinculando justamente dessas questões que são tidas como sociais. Então, essa análise dele, de um retraimento, ela é quase que a consequência necessária. Por outro lado, a minha interpretação é de que, se de um certo aspecto este homem reflexivo, este homem diverso, ele vai acabar tendo que ter uma grande parte de sua vida destinada a esse retraimento de fato, até porque ele não vai suportar simplesmente
um convívio extremo assim com as pessoas, no sentido de que ele não vai querer ao longo do tempo, quanto mais velho ele for ficando mais vai ser assim, ele não vai conseguir suportar aquilo, um meio medíocre. Né? Então a mediocridade ela vai meio que vai deixando ele transtornado, né? Porque, quer dizer, quando você tem muito a tirar de si mesmo, né, o que as outras companhias podem te dar? Essa é a questão. Então a troca ela vai ficando sem equivalência com o tempo. Então quanto mais a gente de fato vai se desenvolvendo, imagina o Schopenhauer que ele já estava velho quando ele escreveu isso. Você imagina alguém que se desenvolveu intelectualmente a vida inteira, 60 anos de estudo, do estudo mais profundo, mais erudito, mais filosófico possível, né? Então, como que alguém, né, de 60 anos numa vida dessa, uma vida que já era solitária também, né, ele vai conseguir suportar ali a conversinha fiada de, né, 80% do mundo, né, das pessoas ali da época dele. Então, realmente, eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais velho e vai, né, tendo um tipo de vida um pouco mais filosófico, vamos dizer assim, todo o restante vai ficando muito mais difícil de se suportar e você vai ter que escolher, vai ter que selecionar algumas coisas aí dentro. Não obstante isso, eu acredito que, é, tirando o fato de você ser um milionário, digamos assim, não precisar depender de ninguém, você vai precisar, digamos, né, numa sociedade de mercado, fazer trocas, etc. Então, de algum modo, você vai depender das pessoas, da sociedade, para alguma coisa, então você vai ter que se miscuir naquilo ali, de algum modo, certo? Para não falar, né, em outras questões, né? Para quem busca outros tipos de coisa, outros tipos de convívio também, isso aí vai acabar acontecendo, né? E a amizade também é uma coisa interessante, né? E que se a pessoa conseguir manter, eu acho que ela, por mais que você tenha que suportar ali algumas coisas, talvez ela valha a pena, né? Ao longo da vida. O próprio Aristóteles mesmo dá muito mais valor para a amizade do que o Schopenhauer. O Schopenhauer não traz isso de um modo tão profundo assim. Talvez ele, por ele ser de fato uma pessoa mais solitária ainda, mas eu ainda considero a amizade como um valor essencial, digamos assim. Você pode prescindir disso, né, dos amigos e tal, mas se você conseguir aliar isso, é melhor, né? E por outro lado, sim, você no restante você vai ter que manter um certo retraimento, né? Então você vai, na verdade, é um jogo, é um equilíbrio entre essas coisas, do retraimento, do convívio com as pessoas, etc, né? E também eu sou um pouco menos pessimista que o Schopenhauer aí, em certo aspecto, no sentido de que eu acho que por mais que ele esteja certo nessa análise, a gente ainda pode extrair, mesmo da pessoa mais medíocre, algo de interessante. Eu ainda tenho isso para mim, porque eu mesmo já vivi isso e vivo muitas vezes. Né? Então, muitas pessoas que eu acho que não vão trazer nada, né? Se você conseguir ali perceber algumas coisas, você consegue extrair algo das pessoas. Né? Então, assim, uma vez que isso é possível, e nem que extrair essa coisa, nem que essa coisa for uma piada, por exemplo, que vai fazer você rir. Então você pode extrair algo de qualquer pessoa, na verdade, né? Mas se você não tem nada a ver com aquela pessoa ali, você consegue extrair algo dela, nem que for uma piada dela, para que vai te fazer rir, né? Então é possível se apropriar de alguma coisa de qualquer pessoa, na verdade, né? Desde que você saiba esta arte, né? A arte de extrair leite de pedra ou água de pedra, sei lá como que é o ditado, né? Então é interessante, né, pensar por esse lado assim. Então eu sou um pouco menos pessimista que o Schopenhauer nesse aspecto da observação da mediocridade do mundo, né? Ela existe, mas não obstante isso você tem alguma ação aí. Mas eu realmente acredito que com o tempo, né, no caso dele, por exemplo, você vai de fato tendendo a se retrair cada vez mais, né? E aí ele continua: a convicção de que o mundo é um deserto em que não se pode contar com a companhia deve se tornar uma sensação habitual. Assim como as paredes limitam o olhar, que de novo amplia, tão logo se tenha diante de si campos e descampados, assim também a companhia humana limita o meu espírito, e a solidão de novo o amplia. Então isso aqui é um tema bem interessante, né? E que ele tem muito a ver também para as pessoas que trabalham com algo um pouco mais criativo, né? Então se você trabalha com algo criativo, seja na arte, na ciência, na escrita, né, etc., isso aqui vai fazer ainda mais sentido. Por quê? Porque, digamos que você não consegue criar na companhia das pessoas. Né? Então, quando ele fala aqui que a companhia, às vezes, ela limita, e quando
você está na solidão, é como se algo se abrisse ali, né? E ele usa a metáfora aqui, né? De campos e descampados. O que acontece é justamente isso, né? Uma imagem interessante que ele usa. Ou seja, é como se algo se abrisse, né? A solidão traz uma abertura de coisas para você, porque ali todas as possibilidades são possíveis. E ali você não tem mais o incômodo das pessoas roubando seu tempo. Você simplesmente, né, está diante de algo infinito, né? Que você pode fazer com seu tempo. Você tem todas as possibilidades ali. Alguns não vão conseguir lidar, inclusive, com isso, e por isso muitas vezes precisam da companhia das pessoas, porque elas as limitam, né, de modo que então você ganha um objetivo que não é o seu e sim dos outros, né? Porque você não consegue se dar um objetivo ou não consegue ter disciplina suficiente para fazer algo da sua solidão. Não obstante isso, né, quem consegue usar a solidão sempre vai preferir a solidão, né, desde que ele possa fruir aquilo ali da melhor forma possível, né? Justamente por isso, então, porque a solidão ela traz essa abertura de possibilidades que, né, as companhias não trazem. E ele continua, Giordano Bruno, que é um pensador, diz que o homem comum, normal, civil e urbano que procura e alcança a verdade torna-se um homem selvagem, semelhante a um cervo ou eremita. Ou seja, né, basicamente aquele que... Aqui a gente pode trocar o que encontra a verdade por aquele que, por exemplo, se eleva em algum campo, né, ou se eleva nesse meio intelectual, ou, né, nesse meio reflexivo, esse homem reflexivo, etc. Né, enfim, ou que por meio do estudo alcançou algo profundo, ou simplesmente que quer se desapegar de algum modo, né? Aí vamos colocar na linguagem atual, né? Sair da Matrix, daí em diante. Então, este homem aqui, segundo o Giordano Bruno, que ele cita, né? Torna-se um homem selvagem, né? Então, para as outras pessoas, esse vai ser o selvagem. Ou seja, aquele que conseguiu superar muitas dessas coisas se torna selvagem. E aí ele continua. E que todos aqueles que neste mundo quisessem fruir uma vida superior, de certo diriam em uníssono: vede, fugir para longe e permanecer na solidão. Pois a ocupação com coisas divinas os torna mortos para a multidão. Então, esse trecho que eu acho muito, muito belo, né, a escrita, né? Pois a ocupação com coisas divinas os torna mortos para a multidão. Então, quer dizer, quando a gente se ocupa com coisas superiores, quanto mais superiores forem aquelas coisas ali, né, mais as outras pessoas vão te desprezar. Né? Mas aí que cabe ao indivíduo, então, a força dele, né, de poder desprezar também a multidão. Né? Já que a multidão me despreza, então eu vou continuar fazendo o que eu faço e o problema é dela. Né? Então é ela que está perdendo ao não querer minhas coisas, e não eu. Né? Então, cabe a coragem desse homem conseguir continuar seguindo seu caminho, independente do que os outros acham, né? Nesse aspecto aí. E aí ele continua. De maneira semelhante, expressou-se Kleist, né, com o louvor de Schiller. E Schiller é um poeta, Kleist também. Um homem de verdade tem que ficar distante dos homens. Então aqui é um verso do Schiller muito interessante, né? Aliás, um louvor de Schiller, né? Um verso do outro com o Schiller dizendo que gostou desse verso, né? Ou seja, um homem de verdade tem que ficar distante dos homens. Então, de fato, quanto mais você vai se tornando aí mais singular, etc., né? Vai evoluindo em alguns sentidos, você vai acabar mais distante dos outros, né? Isso é quase que uma lei, né, natural. Porque simplesmente que as pessoas começam a não compreender ali por que aquela pessoa está fazendo isso, por que ele gosta disso, por que ele cria isso, por que ele, né, qual o sentido dessa vida, etc. As pessoas vão cada vez mais não entendendo isso, né? Então, aí ele continua. Já estamos na parte final, vai ser um vídeo curto aí. Então ele vai para essa parte final e escreve o seguinte: num mundo tão irrestritamente comum, todo aquele que foi extraordinário irá necessariamente se isolar, e de fato se isola. Quanto mais o homem se isola da companhia dos homens, melhor se sente. Como os famintos que recusam o alimento estragado ou envenenado. Assim também devem proceder os homens que sentem falta de companhia em relação aos demais homens, considerando o que são. Uma felicidade grande e rara é, portanto, possuir tanto em si que não se é impulsionado pelo fastídio interior e pelo tédio a procurar a companhia dos homens, sobre os quais até mesmo o nobre e brando Petrarca disse. Aí ele escreve aqui uma citação do Petrarca, né? Então esse trecho também é bem interessante, né?
que é uma felicidade grande e rara, portanto, possuir tanto em si que não se é impulsionado pelo facho interior. Então, quer dizer, basicamente Schopenhauer está dizendo, né? Então, se esse tipo de homem aí, esse homem reflexivo, etc., ele puder ainda, além de tudo isso, não ter esse faxinho interior, esse tédio que vai o mover, né, a abandonar a solidão, melhor ainda. Justamente porque aí ele vai conseguir, então, digamos que manter-se mais, né, na sua singularidade ali, e não vai ter tanta dependência, né? Ele vai ter uma menor dependência dos outros, certo? Então, e de fato é uma felicidade grande e rara. Por quê? Porque isso é raro, né? A pessoa conseguir ficar na dela sem ter esta dependência de grupos, etc., é uma coisa rara, né? Então, por isso que ele escreve: uma felicidade grande e rara é, portanto, possuir tanto em si que não se é impulsionado pelo faxim interior e pelo tédio a procurar a companhia dos homens. E aí ele cita algumas palavras aqui do Petrarca que estão em italiano. O Petrarca, por que ele fala brando? Porque o Petrarca era um poeta brando, né? Ele não era uma pessoa ácida, como o Schopenhauer, por exemplo. E mesmo assim ele escreveu coisas semelhantes. Né? Poeta italiano Petrarca. Então é isso, pessoal. Um vídeo curto aí sobre este trecho, que é um trecho curto, né? Então também não vou fazer tantas digressões aqui dentro, mas eu acho que valeu a pena para complementar algumas dessas outras questões e abordar essa questão também da solidão, que eu já abordei em vários outros vídeos do canal, né? Alguns vídeos, inclusive, mais assistidos aí tem tudo a ver com isso, com a solitude, com a solidão, etc. Então, acredito que isso aí tem a ver, né, com o conteúdo no canal e também, portanto, né, pode acrescentar aí também ao conteúdo que eu já coloquei e mais ainda a esta série do Schopenhauer. Então, devo continuar aí nos próximos vídeos com outros assuntos. E é isso. Pode deixar aí seus comentários, o que vocês acham, se o que ele fala aqui tem a ver com a realidade, ou se ele exagera. Né? Então, a gente tem que lembrar do Schopenhauer, né? Do que ele era também. Ele era uma pessoa, né, que gostava de viver isolado, daí em diante. Então, tem uma coisa dele aqui também. Né? A gente não pode também pegar como uma regra absoluta, etc. Né? Como são textos autobiográficos, mais autobiográficos, ele traz muito dele também, né? Embora em outros textos aí, como Paralipomena e tal, outros livros, ele vai trabalhar sempre a questão da solidão como algo positivo. Ele sempre vai trazer essa questão da positividade da solidão, né? E aqui ele aprofunda um pouco isso, então. Então é isso, pessoal. Deixem aí os comentários, críticas, sugestões e até o próximo vídeo.